tudo bem? Meu nome é Henrique Espada, membro do Cadila, professor da UFSC. Eu vim introduzir para vocês um livro hoje que se chama O Vento Comum, Correntes Afro-Americanas na Era da Revolução Haitiana. Esse livro foi publicado originalmente em inglês em 2018, com o título The Common Wind. Esse livro, na verdade, tem uma história mais longa, né? Antes de ser um livro, ele foi uma tese de doutorado que foi defendida em 1985 pelo professor Julius Scott, quando ele tinha 31 anos, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né? E o livro não foi publicado na época por vários motivos. Um deles, inclusive, é que o livro era talvez muito inovador para o debate naquele momento e a recepção dele não estava garantida. No entanto, nesses mais de 30 anos, 35 anos em que o livro circulou como tese de doutorado, ele ganhou uma fama extraordinária, né? Ele se tornou um dos trabalhos mais influentes no campo de estudo do Atlântico, do Caribe, e a gente pode dizer, antecipando muito o debate sobre história global e transnacional, reconhecidamente influente por muita gente importante no campo, né? Esse livro trata, antes de mais nada, da Era das Revoluções, né, do século XVIII. Mas olha essa Era das Revoluções a partir de um espaço que não é o da Europa, mas sim o do Caribe e, sobretudo, do chamado Atlântico Negro, né? Quer dizer, é um livro que fala de como a revolução, esse momento revolucionário, tem também como protagonistas as pessoas que viviam, né, a escravidão intensamente nas Américas, sobretudo no Caribe, focando, antes de mais nada, no Haiti, né, na antiga colônia francesa de Saint-Domingue, que se torna o Haiti independente em 1804. Então é um livro sobre a história do Haiti também, mas é mais propriamente um livro sobre a história do Atlântico e da circulação das ideias, das pessoas, das mercadorias no Atlântico. Então, o tema da circulação é central no livro. Circulação no sentido amplo, né? Quer dizer, a circulação enquanto comunicação. Esse é o ponto central que vai estar, de algum modo, inspirando a própria estrutura do livro, né? O livro é composto de 5 capítulos, tanto na edição brasileira quanto na edição americana. Tem um prólogo, né, um pequeno prefácio, uma apresentação do professor Marcus Rediker, da Universidade de Pittsburgh, que é um grande, importante historiador do Atlântico revolucionário e que foi profundamente influenciado por essa tese de doutorado. Os 5 capítulos se organizam do seguinte modo. O primeiro capítulo se chama A Caixa de Pandora, o Caribe sem senhores de escravos no final do século XVIII. O Caribe sem senhores. Essa ideia de que é óbvio que o Caribe era um espaço não só do colonialismo, mas da escravidão de plantação, quer dizer, as ilhas caribenhas, né, eram sociedades escravistas completamente desenvolvidas, algumas delas com mais de 70% da população escravizada, né, gente que tinha sido tirada à força, sobretudo da costa ocidental da África, e trazida para plantar e colher cana e café, né, e sobretudo no Haiti, né, no Saint-Domingue, que era a colônia mais lucrativa das Américas no final do século XVIII, né? Quer dizer, dali saía mais de 1/3 de toda a arrecadação do Estado francês, por exemplo. Então, quer dizer, o Caribe é central aí. Só que o Julius Scott está interessado mais do que na situação econômica ou na escravidão. Ele está interessado, sobretudo, naquela população que, desde o século XVII no Caribe, marca essa região. Quer dizer, um conjunto heterogêneo, multirracial, de gente que estava envolvido na circulação de mercadorias. Eram os marinheiros livres, marinheiros libertos, marinheiros escravizados, gente que estava envolvido na circulação do comércio, gente que estava envolvido na produção e comercialização de víveres nas cidades, gente que, entre outras coisas, era muito conectada pelo meio do mar, né, e pela circulação que o comércio atlântico produzia, muito conectada com aquilo que acontecia na Europa. Então, a circulação de informação talvez seja o elemento mais importante do livro todo do Scott, mas que ele introduz muito bem nesse capítulo, centrando nessa figura desses personagens que não estão submetidos à autoridade, né, de senhores, mas que têm um lugar central nessas comunidades atlânticas, né? Então,
eles são, ao mesmo tempo, protagonistas dessa circulação, eles é que mantêm os navios funcionando, são os marinheiros, são as pessoas que trabalham nos portos, são as pessoas que estão cozinhando e mantendo a infraestrutura desse comércio atlântico, e que muitas delas não são escravizados, ou quando são escravizados, vivem longe da supervisão de seus senhores, né? Então, essa é uma massa de gente que, ao mesmo tempo, é muito importante e muito perigosa, né? Vista como potencialmente perigosa. E elas tinham razão, as autoridades coloniais tinham razão em vê-los como perigosos. No segundo capítulo, chamado Negros e Navios Estrangeiros, Marinheiros, Escravos e Comunicação, essa ideia, né, de que o Atlântico, mais do que separar os três continentes, Europa, África e América, unia esses continentes, né, por meio da circulação dos navios e, portanto, por meio das pessoas que, dentro dos navios, faziam circular ideias, não só da Europa para a periferia do mundo, entre aspas, mas de volta também, quer dizer, muitas vezes radicalizando as ideias, e a gente está vivendo num século onde ideias revolucionárias estão circulando e estão se radicalizando intensamente, é só pensar, né, na Revolução Francesa. Então, quer dizer, esse é o ponto central para o Scott, quer dizer, como, ao contrário de separar, o oceano conectava essas regiões, e os protagonistas dessa conexão muitas vezes eram escravizados, libertos, gente que trabalhava, né, na circulação atlântica. O terceiro capítulo se chama A Incerteza é de Mil Formas Perigosa. Notícias, rumores e política nas vésperas da Revolução Haitiana. Notícias, rumores e política. Quer dizer, a Revolução Haitiana, como se sabe, não foi uma revolta de escravos como outra qualquer. Ela tem uma agenda política, né? Uma agenda política que radicaliza as ideias que estavam em circulação na Revolução Francesa. A Revolução Francesa começa, como a gente sabe, em 1789, e ela vai fornecendo, né, palavras, ideias, fornecendo uma linguagem política também para a Revolução Haitiana, que começa em 1791. Os escravizados do Haiti não estavam fazendo uma revolta qualquer, eles estavam fazendo uma revolução, e eles tinham a linguagem revolucionária. E a pergunta é, como essa linguagem revolucionária não só chega no Haiti, mas como ela é radicalizada, e por que os senhores de escravos estavam tão assustados com o fato de que muitas vezes os seus escravizados estavam mais informados sobre as coisas que estavam acontecendo, os desenvolvimentos da Revolução na França, do que eles mesmos, né? Quer dizer, aqui a noção de comunicação vai ser radicalizada e mostrada dentro desse enquadramento político que, de algum modo, inspira a Revolução. Tema do quarto capítulo, que se chama As Ideias de Liberdade Mergulharam Tão Profundamente, né? Comunicação e Revolução, 1789-1793. Né? Quer dizer, aqui, um coração, né, do processo revolucionário francês, que, como vocês sabem, se radicaliza em 1793, né, com os jacobinos e com, digamos assim, a revolução dentro da revolução que torna, né, ela radicalmente popular e muito mais violenta. Como isso rebate, né, como isso conversa, digamos assim, com o que está acontecendo no Haiti. Finalmente, no quinto capítulo, intitulado Conheçam Seus Verdadeiros Interesses, Saint-Domingue e as Américas, 1793-1800, Julius Scott olha para o Haiti, que está prestes a se tornar independente. Ele se torna independente em 1804, depois de uma guerra muito sangrenta e, enfim, violenta, né? Como o Haiti, que está para se tornar independente, é visto como uma fonte, como um vulcão, né, em erupção no meio do mundo da escravidão. A gente não pode esquecer que o Haiti independente é a primeira nação independente das Américas e a primeira nação que torna a escravidão ilegal, né? Uma sociedade nova, de tipo novo, criada no Caribe por uma população escravizada e liberta, né? E preta livre. É uma inspiração e, ao mesmo tempo, um conto de terror para as elites escravistas das Américas, né? Quer dizer, a importância do Haiti aí não pode ser subestimada, e as conexões que o Haiti vai ter, tem e tinha com o resto do Caribe, né? Com o sul dos Estados Unidos, que vai estar passando por uma intensificação da escravidão com a expansão do algodão, também os países independentes do norte da América do Sul, aquela região toda, que estavam também
enfrentando seus próprios processos de independência e, eventualmente, tiveram que lidar com a questão da escravidão. Então, quer dizer, o Haiti era um problema, né? E esse é o ponto de chegada, digamos assim, do livro, que é, sobretudo, desenvolvido no epílogo, na parte final do livro, em que Julie Scott mostra que um dos preços a pagar pela independência haitiana foi que o Haiti foi, graças ao esforço contínuo das potências, não só das potências coloniais que estavam atuando no Haiti, mas da nova potência nascente no continente americano, os Estados Unidos independentes, com o esforço de controlar, de cortar o Haiti, né, das suas conexões de comunicação, de comércio, né, com a região e com o mundo em geral, foi um dos objetivos mais importantes depois da Revolução. Já que não se podia contê-la, era preciso impedir que ela se espalhasse pelo resto do continente. E essas potências entenderam muito bem que aquilo que havia tornado o Haiti possível, quer dizer, a sua circulação e a sua conexão e a comunicação das ideias, é aquilo que devia ser extirpado. Não? Então esse é o ponto de chegada do livro, quer dizer, mostrando como o Haiti foi, de algum modo, talvez o primeiro, certamente o primeiro, mas não o último, país caribenho a sofrer um embargo total como punição pela sua ousadia e pela sua audácia em ser realmente revolucionário. Né? Então uma história formidável, fantástica, inspiradora, que eu espero que vocês se interessem em ler.